Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Biohack. Hoje, voltaremos para mais um episódio da nossa série sobre as maiores cagadas da história da humanidade, parte 3. Então, bora lá! E para começar, vamos falar da Biblioteca de Alexandria, uma verdadeira Wikipédia da antiguidade. Manuscritos, pergaminhos, tudo reunido num lugar só. Sério, era o paraíso dos ratos de biblioteca da época. Tinha de tudo: matemática, filosofia, astronomia, poesia, engenharia, medicina. Só que, como diz o ditado, nem tudo são flores, a Biblioteca de Alexandria virou churrasquinho grego. Mas como diabos isso aconteceu? Bom, ninguém sabe ao certo quem iniciou o incêndio. Teorias da conspiração? Temos de monte. Uns falam que foi o Júlio César, que, digamos, não era muito chegado num livro. Outros já dizem que foram os cristãos, que naquela época estavam mais para apagar a luz do que acender a vela do conhecimento. Mas, independente de quem foi o responsável, o resultado foi um desastre. Milhares de anos de sabedoria, de descobertas, de pensamentos geniais, tudo virando fumaça. É de fazer qualquer um que goste de história chorar. Imaginem só o que a gente poderia ter aprendido se a Biblioteca de Alexandria ainda existisse? Será que a cura do câncer já teria sido descoberta? Meus amigos, algumas perguntas ficam sem resposta, e nós só podemos lamentar essa perda enorme. Fica a lição de casa: valorizem as bibliotecas. Do Egito Antigo, a gente pega um atalho para a França do século XIX, mais precisamente para 1815, na Batalha de Waterloo. Nosso personagem principal? Napoleão Bonaparte, o baixinho invocado que queria dominar o mundo. Ninguém pode negar que o Napoleão era um gênio militar. Venceu batalhas homéricas, conquistou territórios e colocava medo nos seus inimigos. Mas, como todo bom ditador, tinha um defeito fatal: a arrogância. E foi essa arrogância que o fez cometer um dos maiores erros da história militar. A Batalha de Waterloo era a chance de ouro para o Napoleão voltar ao poder e mostrar para a Europa quem era que mandava. Mas, em vez de seguir o plano inicial, que era esperar o resto do exército, o Napoleão, doente e teimoso, resolveu atacar. Sim, ele resolveu partir para cima de um exército maior, mais preparado e em terreno desfavorável. E o pior, ignorando completamente os conselhos dos seus generais. Resultado: tomou um vareio daqueles, fim do Império Napoleônico e um "e se" enorme na história. Se o Napoleão tivesse dado ouvidos aos seus conselheiros, será que a França dominaria a Europa? Será que o mapa do mundo seria totalmente diferente? Essa é uma pergunta que não quer calar. Mas uma coisa é certa: a arrogância e a teimosia custaram caro para o Napoleão. E nós aprendemos uma lição valiosa. Às vezes, dar um passo para trás é a jogada mais inteligente. O fracasso da linha Maginot. E já que estamos falando de erros militares, que darmos uma passadinha na Segunda Guerra Mundial? Mas calma, não vamos falar do Hitler dessa vez, pelo menos não diretamente. Nossa história se passa na França, um país que, digamos, não tinha muita sorte com guerras. Para evitar outra invasão alemã, tipo a que aconteceu na Primeira Guerra, os franceses tiveram uma ideia não muito eficiente: construir uma mega fortificação na fronteira com a Alemanha. E assim nasceu a linha Maginot, uma maravilha da engenharia, com túneis, bunkers, canhões e tudo mais. Era para ser mais segura que cofre de banco. Os franceses estavam tão confiantes na sua muralha intransponível que até tiraram o pé do acelerador na defesa da fronteira com a Bélgica. Afinal, para que gastar dinheiro com a Bélgica se a Alemanha ia ter que encarar a linha Maginot? Pois é, meus amigos, subestimar o inimigo nunca é uma boa ideia. Os alemães, espertos que só eles, viram a linha Maginot e pensaram: para que atacar de frente se podemos dar a volta? E foi exatamente isso que eles fizeram. Invadiram a França pela Bélgica, que estava dormindo no ponto, e passaram como um rolo compressor por cima do exército francês. Resultado: a França foi ocupada pelos nazistas em 1940, e a linha Maginot, que custou os olhos da cara, se tornou um símbolo da arrogância e da falta de visão estratégica. Moral da história: não coloque todos os ovos na mesma cesta. A queda do Império Azteca. Agora vamos fazer uma viagem no tempo e atravessar o Oceano Atlântico para desembarcar na América, mais precisamente no Império Azteca. No século XVI, os aztecas eram o poder dominante na Mesoamérica. Tinham uma civilização complexa,
com cidades grandiosas, um sistema político sofisticado e um exército poderoso. Mas, como a história nos ensina, nenhum império é invencível. Em 1519, Hernán Cortés, um conquistador espanhol ambicioso e implacável, chegou ao México com um pequeno exército e um objetivo ousado: conquistar o Império Azteca. Os astecas, liderados pelo imperador Montezuma II, ficaram de cabelo em pé com a chegada dos espanhóis. Eles nunca tinham visto nada parecido: cavalos, armaduras, armas de fogo. Para eles, era como se seres de outro planeta tivessem desembarcado em suas terras. Montezuma, influenciado por profecias antigas, acreditava que Cortés poderia ser Quetzalcoatl, o deus asteca da serpente emplumada, que havia prometido retornar. Por causa dessa crença, Montezuma ficou com o pé atrás em relação aos espanhóis. Ele os recebeu com festa, presentes e até permitiu que entrassem na capital asteca, Tenochtitlan. Que mancada! Cortés, percebendo a hesitação de Montezuma, viu a oportunidade perfeita para tomar o poder. Usando de astúcia, diplomacia e muita violência, Cortés conseguiu fazer Montezuma de refém dentro do seu próprio palácio. E assim, o outrora poderoso Império Azteca começou a desmoronar. A queda dos astecas é um exemplo clássico de como a falta de informação, a superstição e a indecisão podem levar à ruína. A peste negra e a falta de higiene. Na Idade Média, durante um dos períodos mais tenebrosos da história, a peste negra. Imaginem só, o ano é 1346, e um inimigo invisível e mortal está se espalhando pela Ásia e Europa. As pessoas começam a ficar doentes e morrer de forma rápida e agonizante. Ninguém sabe o que está acontecendo, muito menos como combater essa praga misteriosa. A peste negra, como ficou conhecida, era causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida pelas pulgas que viviam nos ratos. Na época, as cidades europeias eram verdadeiros parques de diversões para ratos, com suas ruas estreitas, lixo acumulado e condições sanitárias precárias. Era a receita perfeita para um desastre epidemiológico. Mas o problema não era só a falta de higiene. A ignorância sobre as causas da doença era assustadora. As pessoas acreditavam que a peste era um castigo divino, uma maldição enviada por Deus para punir a humanidade por seus pecados. Em vez de buscarem explicações científicas e soluções racionais, as pessoas recorriam à religião, à superstição e a práticas médicas duvidosas, como sangrias e uso de sanguessugas. A peste negra devastou a Europa por quase uma década, matando 1/3 da população. Foi um período de horror, desespero e caos social. A lição que fica é: a ignorância, o fanatismo religioso e a falta de saneamento básico podem ter consequências devastadoras. E aí, deu para sacar como uma escolha errada pode causar consequências gigantescas, né? Essas foram mais algumas das maiores mãos na cumbuca da história, mas ainda tem muita água para rolar. Qual dessas vocês acharam mais absurda? Ou tem alguma outra que vocês acham que deveria estar aqui? Deixem nos comentários. Se gostaram do vídeo, já sabem, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder a parte 4. Nos vemos na próxima, até lá!